Bem, pessoal, então voltando aos nossos comentários sobre a curva de Phillips, vamos agora para a questão 11. Então vamos lá. Em relação à curva de Phillips ampliada pelas expectativas, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Então, a equação, vamos anotar aqui a equação completa da curva de Phillips, tá? Π é igual a π esperado menos bravo, I menos I natural, U menos U natural, mais choques de oferta, tá? Aí você vai falar, pô, professor, mas você fez lá, quando você explicou a curva de Phillips, você falou que a curva de Phillips com expectativas adaptativas era só essa equação aqui. Pessoal, só que é o seguinte, a banca, para formular o gabarito da questão, ela considerou a equação completa, tá? Então, se a banca falar curva de Phillips ampliada pelas expectativas, vocês podem considerar a equação completa, tá legal? Então, vamos analisar as alternativas, tá? Vamos lá, letra A. Diz o seguinte, choques de oferta não afetam a taxa de inflação, porque nesse modelo a inflação é predominantemente de demanda. Errado, né? A gente vê aqui que o choque de oferta, ele altera a inflação. Se ocorre um choque de oferta, a inflação aumenta, tá? Então, nesse modelo, a inflação ela pode ser inercial, pode ser de custos, ou pode ser de demanda. De demanda é esse componente do meio aqui. Tá? Então, errado a letra A. Letra B. A persistência do desemprego abaixo da taxa natural só é possível se a inflação for decrescente e valerem as expectativas adaptativas. Pessoal, um desemprego abaixo da taxa natural significa o quê? Um nível de emprego muito alto, né? Ou seja, uma taxa de desemprego muito baixa, ela significa... se a taxa de desemprego for muito baixa, isso é consistente, segundo a curva de Phillips, com o quê? Com uma inflação elevada, né, pessoal? Por quê? Porque existe o trade-off. Essas duas variáveis, desemprego e inflação, são correlacionadas negativamente. Então, a letra B, para haver uma persistência do desemprego abaixo da taxa natural, ou seja, um desemprego baixíssimo, isso só é possível se a inflação for crescente, né? Para o desemprego baixar muito, tem que haver o aumento da inflação, em regra, né? Então, está errada a letra B. Letra C. Então, letra B. Aliás, aqui era a letra B, né? Letra B, errada, tá? Letra C. Não há trade-off entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego, considerando expectativas adaptativas. Errado, né? A gente viu que não há o trade-off entre taxa de inflação e taxa de desemprego, considerando expectativas racionais, né? Se houver expectativas racionais, aí sim não existe o trade-off, não expectativas adaptativas. Tá? Vamos lá, letra D. Uma política de combate à inflação que tenha credibilidade perante os agentes econômicos manterá o nível de desemprego próximo de sua taxa natural, na versão forte da teoria das expectativas racionais. Você vai falar, pô, o que é essa versão forte da teoria das expectativas racionais? Pessoal, essa versão forte, ela é exatamente aquilo que a gente estudou, tá? É a curva de Phillips vertical próximo da taxa natural de desemprego. Tá legal? Então, olha só. Uma política de combate à inflação, se o governo quiser reduzir a inflação, né, ele pode manter o nível de desemprego próximo da taxa natural, tá? Na versão forte da teoria das expectativas racionais. Então, tá certo, né? Essa aqui é a curva de Phillips com expectativas racionais. Ó. Você vê que a taxa de desemprego ela é constante aqui ao nível da taxa natural. Então, o governo ele pode reduzir a inflação
e a taxa de desemprego vai se manter próxima ou no nível da taxa natural. Ó, aqui é um nível de inflação alto. Taxa de desemprego natural, taxa natural de desemprego. O governo pode reduzir esse nível de inflação, por exemplo, para esse ponto aqui, e se manter na taxa natural de desemprego. Isso valendo as expectativas racionais, que é o que diz a letra D. Então, a letra D aí da questão 11 está correta. Tá? Letra E. A curva sanciona o uso de políticas fiscais expansionistas para reduzir permanentemente a taxa de desemprego. Então, olha só, que curva que ele fala? É a curva com expectativas adaptativas, essa curva aqui, né? Então, se o governo adota políticas fiscais expansionistas, ele reduz essa taxa de desemprego, tá? Aí você vai falar, pô, então tá certa também, né, professor? Não, não tá certa por causa do uso da palavra permanentemente, tá? Na curva de Phillips, nós geralmente utilizamos em longo prazo. Em longo prazo, nós entendemos, os economistas entendem que a curva de Phillips é vertical. Ou seja, aqui no longo prazo, políticas fiscais e monetárias, elas não vão alterar a taxa de desemprego natural da economia. Tá? Por quê? Porque no longo prazo a curva de Phillips é vertical aqui nesse nível. Tá? No nível da taxa natural de desemprego. Políticas fiscais e monetárias não tendem a reduzir a economia para um nível de desemprego menor ainda que a taxa natural de desemprego. Então, a letra E está errada pelo uso da palavra reduzir permanentemente. Tá? Então, o gabarito da questão 11, letra D de dado. Pessoal, essas últimas questões de curva de Phillips, tá? Elas são realmente um pouco complicadas e a intenção realmente é comentar questões de alto nível. E a FCC realmente vem pegando pesado nas últimas provas nas últimas provas em relação a essa parte da curva de Phillips, tá? Vem pegando mais pesado do que quase todas as outras bancas, que ESAF, que CESP, tá legal? Então, senti um pouco de dificuldade nessas questões recentes de curva de Phillips da FCC, é normal, tá legal? Bom, então vamos lá, a questão 11 foi o gabarito letra D. Vamos agora para a questão 12. Acompanhe aí pelo material de vocês. Em uma economia em que a expectativa de inflação seja formada de acordo com as premissas do modelo de expectativas racionais, né? Então, vamos voltar lá para as premissas do modelo de expectativas racionais, para a gente revisar. Então, aqui, ó, curva de Phillips com expectativas racionais. Então, a gente tem um pressuposto, certo? Né? Que os agentes são racionais e preveem com exatidão a inflação futura. Né? Então, na curva de Phillips com expectativas racionais, a gente tem inflação de demanda, tem inflação de custos. A curva de Phillips é vertical. A economia tende para a taxa natural de desemprego. Em regra, não há trade-off entre inflação e desemprego. Ela é aplicável no longo prazo, tá? E há uma exceção. Se os agentes não forem racionais, pessoal, se os agentes não forem racionais ou não anteciparem corretamente a inflação, não valem essas conclusões aqui, ó. Ou seja, não vale a conclusão que não há trade-off, não vale a conclusão que a economia tende para a taxa natural de desemprego, não vale a conclusão que a curva de Phillips é vertical, e se os agentes eles não forem racionais ou não anteciparem corretamente a inflação, além da inflação de demanda e de custos, pode ocorrer também uma inflação inercial, tá? Então, vou botar uma setinha aqui, ó. Não valem as conclusões e ainda pode ocorrer inflação inercial, tá?
pode ocorrer inflação inercial, tá? Bom, então vamos analisar as alternativas aí da questão 12. Letra A. Quanto maior a taxa... Então, primeiro, a assertiva, ou a enunciado da questão, falou para a gente considerar um modelo de expectativas racionais, né? Então, a gente vai trabalhar só com esse modelo, expectativas racionais, tá? Letra A. Quanto maior a taxa de inflação, menor será o nível de desemprego. Essa letra A, ela estaria certa se ela estivesse falando da curva de Phillips de uma forma geral, mas ela está falando da curva de Phillips com expectativas racionais. Então, a curva de Phillips com expectativas racionais, ela é vertical, né? Então, na curva de Phillips com expectativas racionais, não há trade-off entre inflação e desemprego. Então, letra A está errada. Letra B. Choques adversos de oferta, tudo mais constante, não tenderão a aumentar a expectativa de inflação. Então, a gente viu aqui na curva de Phillips com expectativas racionais que existe, sim, inflação de custos, né? A inflação de custos é essa decorrente aí de um choque negativo ou um choque adverso de oferta, tá? Então, a letra B está errada, porque um choque adverso de oferta, que significa inflação de custos, ele provoca inflação sim no modelo de expectativas racionais, tá? Então, letra B está errada. Letra C. A inflação esperada pelos agentes econômicos será baseada na inflação do período anterior. Está errada, né, pessoal? Em regra, vamos voltar aqui para a lousa novamente. Em regra, na curva de Phillips com expectativas racionais, tá? Nós vamos ter a gente pode ter inflação, mas é inflação de demanda e de custos, tá? Em regra, a gente não tem inflação inercial. Pode ocorrer inflação inercial? Pode. Só que para ocorrer inflação inercial, a questão tem que dizer que os agentes não anteciparam corretamente a inflação ou que os agentes não são racionais, tá? Mas, ou se a questão de prova disser simplesmente que pode ocorrer, vai estar certa, tá? Mas, em regra, ocorre inflação de demanda e de custos, não ocorre inflação inercial em regra. Então, se não ocorre inflação inercial, então a letra C está errado, porque a gente não vai ter isso aí. A inflação esperada pelos agentes será baseada na inflação anterior, na inflação do período anterior, tá? Letra D. Não existe trade-off entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego, nem no curto prazo. Essa aí está certa, tá? Aí você vai falar, pô, professor, tá certo, eu sei que você falou que na curva de Phillips com expectativas racionais, realmente, em regra, não há trade-off entre taxa de inflação e desemprego, né? Por quê? Porque a curva é vertical. Só que você disse que a curva com expectativas racionais ela é aplicável no longo prazo. E agora está dizendo que no curto prazo não tem trade-off? Espera aí. Bom, vamos responder essa dúvida. Pessoal, a questão falou para considerar a curva de Phillips com expectativas racionais. Tá? Eu coloquei aqui que ela é aplicável no longo prazo. Tá? Ou seja, se a questão falar de longo prazo, você utiliza a curva de expectativas racionais. Tá? Só que se a questão falar para você de cara logo, ó, a curva que você vai adotar para resolver a questão é a curva com expectativas racionais. Então, você esquece isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é no caso de a questão falar, utilize o longo prazo. Então, se falou em longo prazo, utilize expectativas racionais. Mas se ele falar em expectativas racionais, você vai analisar pura e simplesmente que a curva de Phillips só possui esse formato aqui. Tá? Então, em um modelo de expectativas racionais, não há trade-off entre inflação e desemprego. A inflação muda
e a taxa de desemprego não muda. Não existe o trade-off na versão com expectativas racionais, nem no longo, nem no curto prazo. Tá? Realmente, como eu disse, pessoal, é uma questãozinha difícil. A FCC vem pegando pesado nas questões de curva de Phillips. Tá? Letra E. Então, a letra D está correta. Letra E. O aumento da oferta monetária, tudo mais constante, não influenciará a expectativa da inflação. Pessoal, o aumento da oferta monetária é o quê? Voltando aqui para a lousa. É uma inflação de demanda, né? Políticas fiscais e monetárias expansivas são inflação de demanda. E a gente tem inflação de demanda no modelo da curva de Phillips com expectativas racionais. Então, isso vai alterar a expectativa da inflação, sim, tá? No modelo de curva de Phillips com expectativas racionais. Então, políticas fiscais e monetárias vão alterar a expectativa da inflação. Então, o gabarito da questão 12 ficou letra D. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima, a gente continua a partir da questão 13. Até lá.